Bom, então agora nós vamos falar como e quando deve ser feito o planejamento previdenciário. Muitas vezes as pessoas pensam assim, mas eu estou em vias de me aposentar. Será que é a hora de fazer o planejamento? Ou já passou da hora de fazer, né? Nós que pode fazer e deve ser feito, mas quanto antes melhor. Como e quando o planejamento previdenciário deve ser feito? O planejamento previdenciário pode e deve ser feito a qualquer momento. Entretanto, a recomendação é que faça o quanto antes. Por isso, aconselha-se entre os seus 30 e 35 anos de idade, já que se mantenha toda a documentação organizada e busque ser realizado o planejamento. Ou seja, a pessoa está trabalhando, está ativa, a empresa fecha, fale, muda de função, muda de endereço, tal. Então você precisa já começar a se organizar com relação a toda essa documentação, tá? Então você tem lá seus 30, 35 anos, não interessa que você vai se aposentar com 60, 65 anos, já começa a estar atento, preparado para que vai chegar para essa hora. Dessa forma, o trabalhador já terá um panorama da sua situação e poderá pensar em se organizar para obter a melhor condição de se aposentar da aposentadoria possível. Isso quer dizer que, quanto antes você começar o seu planejamento, melhor será o resultado alcançado no final e você poderá ingressar com um pedido de aposentadoria com muito mais tranquilidade e segurança. Mas então, na prática, como é que é feito esse planejamento? O planejamento que é feito é levado em consideração as seguintes formas: os tipos de aposentadoria, a gente falou de diversos tipos de aposentadoria, os tempos de contribuição, as diferenças dos tempos de contribuição, em consideração ainda aquelas exposições à insalubridade, o valor da contribuição, a quantia que o trabalhador deseja receber o benefício, se entra em algumas regras de transição da reforma da Previdência, ou se está dentro das novas normas previdenciárias. Além de questões pontuais, como o fator previdenciário, esses dados são avaliados conjuntamente, baseados na realidade do trabalhador, a fim de verificar quais são as opções de aposentadoria que se aplicam ao caso, bem como as vantagens e desvantagens de cada uma delas. É bem abrangente. Já os cálculos são feitos com base no tempo de contribuição, no valor do benefício e em uma investigação de variedades de possibilidades, são infinitas. Entenda o que significa cada um desses conceitos. Cálculo de tempo de contribuição. Como o próprio nome diz, esse cálculo é aplicado para definir qual é o tempo que o trabalhador já tem de contribuição. O próprio site do INSS, por vezes, concede informações sobre o tempo de contribuição. Entretanto, em muitos casos, os relatórios fornecidos pelo órgão são falhos, pois não apresentam todos os registros históricos do trabalhador, como a gente falou. A gente está falando de 30, 35 anos atrás, é muito tempo. No planejamento previdenciário, o cálculo de tempo de contribuição é feito com base em documentos oficiais fornecidos por você, contribuinte, o que garante maior exatidão nas informações obtidas. Além disso, o planejamento permite a realização de cálculos mais específicos, como aqueles que envolvam o direito à aposentadoria especial, na qual a contagem de tempo é feita de uma forma diferente. Como já citamos, esse estudo tem o objetivo de conseguir o melhor benefício com base na análise individual de cada caso. Portanto, os cálculos são minuciosos e levam em consideração informações que não são consideradas por simuladores online. Do cálculo do valor do benefício. O cálculo do valor do benefício permite visualizar uma variedade de expectativas de quanto será a renda de aposentadoria, e esse cálculo é realizado por meio de avaliação de todos os meses que envolvem contribuição para o INSS, como, por exemplo, o descarte ou não dos 20% daqueles valores menores do salário mínimo, considerado apenas os 80% dos maiores valores. Conforme já foi dito, a média antes da reforma da Previdência era feita com base nos 80% dos maiores valores de contribuição.
O valor obtido é o valor estimado do benefício a ser recebido a título de aposentadoria. Entretanto, vale ressaltar que essa quantia poderá sofrer alterações em algumas situações, como nos casos em que o trabalhador vai se aposentar por tempo de contribuição, mas com pouca idade, situação em que haverá incidência do fator previdenciário, ou ainda em situações nas quais o trabalhador tem direito à integralidade de aposentadoria, dentre tantos casos. Como no caso dos funcionários públicos estatutários concursados, em que é considerado o valor da última remuneração recebida quando no exercício da atividade profissional. Contudo, a forma de cálculo dos benefícios mudou com a reforma da Previdência. Para quem começar a contribuir depois da vigência da reforma ou quem ainda não cumpriu os requisitos até a sua entrada em vigor, vai ser feita a média de todos os seus salários a contar de julho de 94 ou a partir de quando você começou a contribuir. Já falamos disso um pouco. Será aplicado um redutor, que é o fator previdenciário, a gente também já falou do fator previdenciário, essa média, e isso vai depender de quantos anos de contribuição você tem. Só a partir disso que você vai ter o valor exato do seu benefício. Pois bem, viu como é importante fazer um planejamento? Ainda mais agora com várias normas previdenciárias modificadas pela reforma. Em um planejamento previdenciário você não precisa se preocupar com a realização de nenhum desses cálculos, porque eles serão feitos para conhecer todas as regras legais e vão analisar o seu histórico buscando o melhor valor de benefício possível. Onde será feito diversas investigações de possibilidades. Após ter em mãos os resultados obtidos pelos cálculos do tempo de contribuição, os valores dos benefícios, a idade necessária para se aposentar, o trabalhador terá condição de avaliar diferentes possibilidades de recebimento do benefício. Essa avaliação será possível por meio das análises das possibilidades que serão apresentadas pela elaboração do planejamento previdenciário. Tendo uma visão clara e geral sobre o seu histórico previdenciário, até o momento da elaboração do estudo, é possível pensar nas alternativas disponíveis para a obtenção do benefício. Talvez sejam soluções que você talvez não tivesse nem imaginado que fossem possíveis, se não tivesse realizado o planejamento previdenciário. Fala sério, é tanta coisa que é disponível a se pensar em se realizar, em fazer, que talvez você não tivesse nem pensado, né? Reforçando, quanto mais informações e documentos você tiver em mãos, mais fácil ficará mapear as soluções propostas. Além disso, quanto mais cedo você fizer o seu planejamento, mais tempo terá para coletar os dados e organizar os seus documentos. Então, aposentar-se deve ser um processo que traga conforto e segurança para o trabalhador, com a garantia de que estará recebendo o valor correto dentro dos parâmetros legais e em atendimento aos princípios da legalidade e da equidade. Para que tudo isso aconteça de forma segura e tranquila, o planejamento torna-se essencial, indispensável. Pensar na aposentadoria de forma preventiva e antecipar os possíveis problemas, buscando as soluções práticas e que estão ao alcance de qualquer trabalhador, é uma realidade que já vem sendo adotada por muitos brasileiros. Eu mesmo já faço planejamento previdenciário há mais de 15 anos para meus clientes. E a cada dia é mais comum encontrar pessoas que estejam buscando o planejamento previdenciário como uma ferramenta para a organização e a programação da sua futura aposentadoria. Independentemente da idade, a aposentadoria é algo a ser pensado com bastante antecedência. Busque informações, pesquise, conheça os seus direitos, trilhe o caminho mais seguro para mantê-los. Faça agora o planejamento previdenciário e aposente-se da forma como você sempre sonhou. E na próxima trilha, vamos falar de quem trabalhou ou trabalha no exterior. A gente vai falar dos acordos bilaterais, acordos internacionais, tá ok?